Olá, é muito bom estar de volta no nosso GPS Entrevista. Hoje a gente veio aqui ao Palácio do Buriti entrevistar o governador Ibanez Rocha, que vai fazer um balanço do finalzinho do segundo ano, do segundo mandato já, né, governador? É isso aí, Caio. Em primeiro lugar, parabenizar o GPS pelo trabalho que faz aqui no Distrito Federal, acompanhando e dando notícias para a população do Distrito Federal e também para o país daquilo que acontece aqui na capital da República. Então, nós estamos aqui chegando aí na reta final desse ano de 2024 e é um momento muito importante para a gente prestar contas à população e também pensar no nosso 2025. Governador, não dá para começar essa entrevista sem realmente mencionar a questão desse risco do Fundo Constitucional, que mais uma vez o governo federal ameaça os nossos recursos aqui para manutenção da segurança e, claro, educação e saúde. Como que o senhor tem trabalhado para manter esses nossos Olha, recursos? primeiro, é bom que toda a população do Distrito Federal saiba da importância desse Fundo Constitucional para a manutenção dos serviços da nossa capital. A gente tem colocado isso de forma muito transparente. É a segunda vez num período de menos de um ano e meio que a gente sofre essa ameaça. Ganhamos no Congresso aí, em torno de um ano e 3 meses, um ano e 4 meses atrás, com o apoio de suprapartidário, eu digo dessa maneira, com o apoio dos ex-governadores, das pessoas que estavam no momento ali interessadas. Essa frente, ela se reformou agora nesse momento com esse novo ataque. Agora, o que nós temos nesse período agora a questão do Congresso Nacional ser o mesmo que rejeitou a medida lá atrás. Então, o diálogo com os parlamentares tem sido mais fácil nessa linha, porque os argumentos não mudaram. Os argumentos são da manutenção do nosso fundo de custeio da segurança, da saúde e da educação, e que essa limitação transformaria o Fundo Constitucional do DF somente por conta do crescimento vegetativo num fundo de pensão, porque nós não teríamos mais condições de contratar, principalmente na área da segurança, que é a mais importante relacionada ao fundo, mas também na questão da evolução da saúde e da educação do Distrito Federal. Com esse desenrolar, nós tivemos, principalmente na semana passada, começando ali por volta da sexta-feira, quando a medida foi encaminhada ao Congresso Nacional pelo ministro Haddad, nós tivemos a oportunidade de visitar os presidentes de partido e os líderes de partidos dentro do Congresso Nacional. E recebemos um apoio, que já está publicado aí nos meios de comunicação, da grande maioria dos partidos de centro-direita. E também o apoio daqui do PT do Distrito Federal, que já fez uma nota se manifestando a esse respeito. Então, agora que nomeado o relator, é do meu partido, o Isnaldo. Eu já liguei para ele, já pedi uma reunião para que a gente leve todos esses presidentes de partido, todos os nossos parlamentares, para deixar claro, porque eles ficam sendo, principalmente o relator, fica sendo subsidiado muitas vezes com informações que não condizem com a realidade. Então, eu acho que o momento é de esclarecimento, o momento é de união, união de todos, principalmente o setor produtivo e da população do Distrito Federal. E eu tenho chamado também a participar desse debate uns dos que são mais interessados diretamente, que são os nossos servidores públicos. Porque uma medida como essa, caso venha a ser aprovada, vai atingir não só segurança, saúde e educação, mas vai atingir todas as categorias, porque você vai ter que retirar recursos da fonte 100 para poder cobrir as despesas dessas áreas que são primordiais. Então, nós estamos trabalhando com muita cautela dentro do Congresso Nacional, a vice-governadora está nos ajudando muito, e a gente espera mais uma vez sairmos vitoriosos, só que dessa vez já na Câmara dos Deputados. Isso também pode impactar em possíveis reajustes, né? Vai impactar diretamente, não dá para você tratar de qualquer tipo de reajuste ou de contratação de novos servidores se você não tiver a segurança de que nós vamos ter recursos capazes de suportar. E aí a gente está tratando, principalmente na área da segurança de todas as autoridades, além da população da capital da República. Então, certamente o primeiro passo, e eu tenho dito isso, é a manutenção do Fundo Constitucional. Aí depois nós vamos ver, com os recursos orçamentários que nós tivermos, né, e dentro da responsabilidade que eu tenho pregado sempre,
e tenho tratado desde o início do nosso governo em 2019, a possibilidade de negociar com algumas categorias que estão com as remunerações mais defasadas, e uma delas, nós sabemos disso e vocês acompanham, é exatamente as nossas forças de segurança. Então, isso tudo, no momento posterior, nós vamos sentar, abrir uma mesa de negociação, desde que tenhamos recursos, para que a gente possa avançar nessas demandas. Agora, a gente percebe, como já foi no ano passado, esse ano novamente, esse fantasma volta a assombrar aqui o Buriti, o Distrito Federal. Quem é o vilão dessa história, governador? É uma ingratidão do governo federal a Brasília? A gente não pode negar que o relacionamento, principalmente depois de vencermos aí 2 eleições consecutivas aqui no Distrito Federal com a esquerda, ele não é dos melhores, não tem dúvida em relação a isso. Com o presidente Lula, ela não existe, é um relacionamento que, infelizmente, ele não avança e nem delega aos seus assessores para que a gente possa manter. Da minha parte, eu sempre digo o seguinte, eu sou uma pessoa muito aberta na questão do diálogo, eu venho da OAB, então eu aprendi a dialogar com todos os campos, eu fui presidente de OAB, fui diretor de Conselho Federal, então se for chamado ao debate, você pode ter certeza que eu estarei pronto para tratar das questões do Distrito Federal e daquela interligação que existe aqui em Brasília do governo federal com o nosso governo. Então eu estou tranquilo em relação a isso. Agora, a medida surgiu num momento, no ano passado, quando nós tratamos do arcabouço fiscal. E ela veio de um deputado ligado à Bahia, né? E aí a gente sabe das ligações que ele tem lá com o ministro Rui Costa da Casa Civil. E surge agora já com o DNA do governo federal, numa proposta feita pelo ministro Haddad, que está lá nesse PL, que vai ser analisado pelo Congresso Nacional. Eles têm consciência da dificuldade que o Distrito Federal passa, até por a sua Constituição, de não poder estar aqui grandes empresas, ter grandes empreendimentos que possam sustentar economicamente a capital da República. E a capital da República, desde a sua Constituição, ainda no estado da Guanabara e tudo, ela vem sendo sustentada pelo governo federal, sempre foi dessa maneira, e eu não vejo motivo para que seja diferente. A gente tentou até acionar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas ele, por questões de saúde, preferiu não se manifestar. Eu consegui falar com o presidente Temer, consegui falar com o presidente Sarney, que conhece. O presidente Sarney foi o primeiro congressista a vir morar no Distrito Federal, ainda antes da fundação da capital. Então, pessoas que têm grande conhecimento. Eu tive uma declaração também importante essa semana passada. Três foram muito importantes para relembrar. E aí a gente não pode trair a memória e os agradecimentos. Uma do ministro Lewandowski, que numa comissão do Senado falou da importância desse fundo constitucional e falou da boa aplicação desses recursos no que diz respeito à segurança, e a declaração do ministro Carlos Veloso, do Supremo Tribunal Federal, falando inclusive da inconstitucionalidade da medida, e também do ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, que teve a oportunidade também de estar à frente aqui da Fazenda do Distrito Federal no período em que não existia o fundo constitucional. Então ele viveu os dois lados da moeda e tem feito declarações também nesse sentido. E diversas outras autoridades que estão se postando nesse sentido. Vamos lá, governador, a gente está chegando ao finalzinho do seu segundo ano, na metade do seu segundo mandato, e eu queria que o senhor falasse qual foi o maior desafio desse novo mandato que o senhor enfrentou até hoje e a maior conquista também. Olha, desafios aqui, graças a Deus, eles são diários. Diários, né? Não tem dificuldade nenhuma que não chegue nessa mesa aqui para ser resolvida. Mas eu acho que nós conseguimos avançar e avançar bastante em várias áreas aqui no Distrito Federal. Tivemos um problema gravíssimo no Brasil e no Distrito Federal de forma muito particular, que diz respeito ao problema da dengue no início do ano. Nós já vimos um período tentando restabelecer a questão das cirurgias eletivas e tivemos que ter uma atenção especial àquelas pessoas que contraíram a dengue no início do ano. Isso lotou os nossos hospitais, contamos com a colaboração das Forças Armadas. Eu agradeço ao ministro Zé Múcio, conseguimos instalar hospitais de campanha, conseguimos recuperar a grande parte da população. Então já entra com o desafio que é na área da saúde, talvez para nós seja o maior desafio da capital da República.
conseguimos melhorar a questão do orçamento do Distrito Federal e, com isso, colocar à disposição da população diversos serviços. Os mais importantes que nós temos aí, nós temos uma área de infraestrutura que cresceu muito no Distrito Federal. É obra para tudo quanto é É lado. obra para tudo quanto é lado, obras importantes para a cidade, que tem melhorado o dia a dia da população, não só dos que andam de veículos automotores, mas também aqueles que usam o transporte público. Conseguimos também, com essa organização financeira, avançar na questão dos financiamentos, tanto internacionais, como nós tivemos para a CAESB, que está com um projeto de investimento de quase 2 bilhões de reais para poder interligar todos os sistemas de água do Distrito Federal, além de melhorar a captação também de água, numa previsão de que após a realização dessas obras a gente garanta água para a população do Distrito Federal pelo menos até 2100. Esse é o projeto que nós temos dentro da CAESB. E também nas demais áreas, onde nós avançamos aí conseguindo financiamentos para o metrô de Samambaia, que a obra já está iniciada. Devemos lançar a licitação agora do metrô de Ceilândia, que vai melhorar muito também o fluxo de pessoas aqui. Trabalhamos muito forte com as empresas de ônibus do Distrito Federal no sentido da renovação da frota. Nós hoje temos aqui em torno de 80% da frota de ônibus no Distrito Federal com ônibus novos. Segunda-feira já tem mais uma empresa que está fazendo entregas também de mais ônibus novos, ônibus bem modernos. Isso melhora o fluxo das pessoas que utilizam desse sistema. Então estamos vencendo aí o desafio da mobilidade. Conseguimos vencer uma licitação importante, que é a da rodoviária. Está paralisado agora por conta de uma decisão do Tribunal de Justiça, que nós estamos tratando dessa matéria, mas esperamos ainda entregar para a concessionária vencedora do certame a rodoviária ainda esse ano, se não já no início de janeiro. E conseguimos aqui no Distrito Federal avançar muito nas mais diversas áreas. Saúde, o investimento melhorou muito, reestruturamos algumas carreiras, reformamos alguns hospitais da cidade que estavam aí, outros estão em reformas para ser entregue, como é o caso de Braslândia, como é o caso de Planaltina, e eu recebo todos os dias da minha secretária de saúde também outras obras que estão sendo feitas dentro dos nossos hospitais. Lançamos a licitação de mais 3 hospitais que são importantes para a cidade e está paralisado no Tribunal de Contas por conta de ajustes que precisam ser feitos na questão do edital, mas a gente espera já no início do próximo ano também começar a obra desses hospitais, que será entregue num governo futuro, não será no meu, mas que será um legado para a população da nossa cidade nessa área. Estamos refazendo agora o orçamento do Hospital do Câncer, que tinha começado há uns 2 anos atrás, mas a empresa que ganhou o certame quebrou, e aí nós tivemos que chamar os demais concorrentes que não aceitaram. Então nós estamos refazendo essa licitação para que a gente coloque à disposição da população também um hospital especializado em câncer aqui no Distrito Federal. E na área da educação, nós conseguimos avançar muito na questão do orçamento, contratamos mais de 3.000 professores, vocês acompanharam aqui a nomeação desses professores da rede pública, e fizemos um projeto que está sendo inovador e está dando muito certo, que é a ampliação das nossas escolas nas regiões onde elas já existiam, através da construção de módulos escolares que são simplesmente excepcionais de se ver, inclusive pela a estrutura da obra que é feita. Com isso, nós pretendemos entregar, até o final do nosso mandato, mais 30.000 salas de aula, o que vai garantir a educação para todo esse grupo de crianças que está aí e adolescentes. E na parte das creches, também muito ligada à questão da educação, nós tivemos um avanço excepcional, que foi sair aí de um número de aproximadamente 25.000 crianças que estavam fora de creche, e hoje nós temos um número que gira em torno de 5.000 crianças. Então nós temos avanço em todas as áreas. Na área social, que é uma que eu me preocupo muito, tanto eu quanto a primeira-dama, a Maiara, a gente conseguiu mais do que triplicar o orçamento da área de social no Distrito Federal, mantendo programas muito importantes, como o Prato Cheio, que é um programa que atende hoje em torno de 100.000 famílias, o Vale Gás, que atende em torno de 70 a 80.000 famílias no Distrito Federal, e os restaurantes comunitários que nós estamos reformando, entregando novos restaurantes comunitários
e também ampliando o número de refeições para 3 refeições diárias e funcionando de segunda a segunda, inclusive domingos e feriados. Isso tudo tem um reflexo muito grande, nós acompanhamos os números da Secretaria de Desenvolvimento Social na questão da segurança alimentar. Brasília estava bem atrás nesse índice, hoje nós estamos entre os 5 melhores estados da federação no que diz respeito à segurança alimentar. Então, são diversas áreas que estão se desenvolvendo e a gente aqui cuida de tudo. Não tem nada que não pare na nossa mesa. Esse final de ano, governador, é natural, é tradicional na cidade que aumente assim, o número de pessoas em situação de rua pelas ruas da capital, principalmente aqui no centro. Os moradores da Zona Norte têm reclamado bastante da presença, e isso não só a questão da segurança alimentar, enfim, que é uma preocupação, mas principalmente a gente nunca sabe qual vai ser a reação dessas pessoas, se estão sob o efeito de drogas, de entorpecentes, e é uma preocupação ali porque os moradores têm se rebelado, digamos assim, por conta desse aumento, principalmente nessa fase do ano. O governo tem algum projeto específico para isso? Nós alinhamos um projeto, porque nós temos que pegar o problema onde ele surge. Ele começou na pandemia, onde nós tivemos um maior número de pessoas que foram para as ruas, perderam seus empregos, ficaram numa condição mais difícil. E nós temos agido em vários segmentos, não é uma coisa de uma secretaria só. É um trabalho, digamos assim, multidisciplinar que tem que ser feito. Primeiro, observando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que simplesmente proibiu a retirada de moradores de rua, salvo se tivesse, aí as ressalvas são inúmeras, né? Então nós juntamos um grupo de pessoas aqui, coordenado pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, com trabalho junto à Secretaria de Justiça, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Segurança e Secretaria de Saúde, e também a Secretaria de Trabalho. E fizemos uma proposta que foi submetida ao ministro Alexandre e ao Ministério Público, e foi acatada. Nós chegamos a assinar um documento conjunto lá no CNMP com o Ministério Público, e estamos fazendo esse programa de acolhimento. Quais são as partes? Primeiro, o acolhimento. Nós estamos fazendo os abrigos para que as pessoas possam se dirigir, principalmente no período noturno, tomar seu banho, ter uma refeição. Com isso, a gente cuida dessas pessoas. Pelo lado da Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente tem tanto o auxílio moradia, que é concedido a essas pessoas que estão em condições de rua, quanto o encaminhamento para que a gente possa ter o auxílio psicológico, e aí você junta a Secretaria de Saúde, que é quem dá todo esse suporte. E na Secretaria de Trabalho, através do programa que nós criamos aqui, que foi o Renova DF, que é um programa de qualificação profissional, nós estamos tendo aí, na área da construção civil principalmente, nós estamos tendo em cada turma em torno de 300 a 400 moradores de rua. E as histórias são as histórias mais belas que você pode imaginar, dessas pessoas que estão voltando para os seus lares, voltando para as suas famílias e tendo uma nova oportunidade de recomeçar na vida. Então, é um programa que atinge várias secretarias. E a Secretaria de Segurança cuidando dessa parte dos usuários de droga e cuidando também do tráfico dentro desses locais. Agora, tudo sendo feito com muito cuidado, já se sente uma melhora no acolhimento dessas pessoas, e é uma coisa que nós vamos ter que continuar trabalhando durante muito tempo. E a presença policial também aumentou bastante nos últimos Nós dias. estamos colocando a presença da polícia, estamos colocando todos, mas tem que ser tratado de uma forma, porque é um problema social. E esse problema tem que ser tratado de forma multidisciplinar. Por mais que a gente queira defender os moradores, e a gente faz isso com muita força, a nossa polícia cuida disso aí, mas a gente tem que entender que é um problema que tem origem social e que precisa ser tratado da melhor forma possível para recuperar essas pessoas. Governador, um gestor como o senhor deve olhar para as obras da cidade que o senhor realizou nesses 6 anos para cá. Tem alguma especial que o senhor fala, meu Deus do céu, eu consegui fazer isso? O Túnel de Taguatinga é uma obra que acho que fica marcada para o Brasil como um todo, né? É uma marca para a cidade, recuperou uma área da cidade que estava extremamente abandonada, a região de Taguatinga, e aí com influência também em Samambaia, na Ceilândia. O Drenar DF é uma obra que nos orgulha muito, porque geralmente o governante não gosta de botar dinheiro debaixo da terra, e nós estamos fazendo um grande trabalho nessa obra do Drenar. Mas tem muitas obras importantes, essa do setor policial, que vai recalificar todo o nosso trânsito aqui dessa região, vai acabar com os sinais, os viadutos que foram entregues no Riacho Fundo 1,
no Jardim Botânico, no Itapuã Parque, O próprio Sudoeste o também. próprio Sudoeste. Isso tem facilitado muito a vida das pessoas. E nós temos um projeto muito amplo agora para 2025, né? Nós estamos lançando agora a segunda parte do Teatro Nacional, que vai ser reinaugurada a Sala Martins Pena dia 20, mas já com a licitação da segunda parte na rua. Isso foi uma cobrança que eu fiz da Nova Cap. Então, dia 18, o edital de todo o Teatro Nacional, ao custo, o dinheiro já foi colocado, o orçamento já foi colocado à disposição da Nova Cap, ao custo de 315 milhões de reais, que será arcado integralmente com recursos do nosso orçamento. Então, a gente vai ter aí, num prazo de 3 anos, a entrega de todo o Teatro Nacional para a população do Distrito Federal. Então, nós estamos fazendo muitas coisas. Tem uma obra que para mim será de suma importância, porque resolve também a questão da mobilidade e do transporte público para a região norte, que é o lançamento do BRT. O Fauzi está terminando de fazer os ajustes no edital e deve ser publicado ainda na próxima semana. Do BRT da onde até onde? Ele vai sair da Asa Norte, começa pela estação Asa Norte e vai até Planaltina. Olha, Então, com isso, a gente resolve também esse problema de mobilidade nessa região norte como um todo. Já melhorou muito por conta do complexo Joaquim Domingos Roriz, mas a gente está voltando agora os olhares para o transporte coletivo. E aí a gente melhora toda essa situação que temos para lá. E são várias obras. Na área da saúde, nós temos, pelo menos que eu vi na planilha, são em torno de 18 unidades básicas de saúde. Tem 7 novas UPAs que vão ser construídas, o edital já está na rua, em várias cidades aqui que não tem ainda esse serviço de unidade de pronto atendimento. E vamos seguir trabalhando para as melhorias gerais. Agora, tem muita coisa que nos dá orgulho quando a gente anda pelas ruas. Eu tenho muita satisfação de tudo que eu vejo e eu ando muito. Às vezes eu estou circulando assim e eu digo, vamos passar aqui na W3, por exemplo. Aí quando você vai ver o trabalho de recuperação que foi feito na W3, nos dá muito orgulho. É um trabalho que todos os comerciantes, inclusive, nos premiaram esses dias pela transformação. Estamos lançando agora, eu tenho cobrado do secretário Walter Casimiro, a recuperação da W3 Norte. Então ele já está com o projeto pronto, a SEDU já encaminhou o projeto para a Secretaria de Obras e a licitação deve sair nos próximos dias. Setor Comercial Sul, uma área totalmente abandonada que também está sendo totalmente revitalizada e até acho que meados do ano que vem a gente entrega todas as quadras do Setor Comercial Sul revitalizadas. Então é um cuidado com aquilo que já estava construindo e com um olhar também para o crescimento da cidade. Agora, já saiu, se eu não me engano, saiu semana passada, o edital de revitalização da ponte JK. Está lá, desde sua construção nunca mais teve nenhuma obra, então nós vamos fazer desde os pilares de sustentação até a pintura. E eu até no dia da reunião, eu não entendo dessa parte de engenharia, estou aprendendo aqui, perguntei por que a gente não começava logo pela pintura. Ele disse, não, essa tem que ser a última parte. Então tá bom, vamos fazer de acordo, os engenheiros mandam, e a licitação já está aí, a gente espera já no início do próximo ano começar essa obra para esse símbolo da nossa cidade. E está em estudos também na Terra Cap uma nova ponte que ligaria ali do final do Lago Sul ao plano piloto, tirando todo o trânsito que vem do Jardim Botânico e o pessoal que também vem do Itapuã e vem do Paranoá. E a gente aliviaria o trânsito nessa região. Então é muita coisa que está acontecendo. Sentando aqui para ver planilha, a gente já lançou o novo viaduto ali que vai para São Sebastião e o Mangueiral. Tem também o que vai ser feito em construção lá na DF-128, que liga o Planaltina, é um outro ponto de engarrafamento muito sério. Então tem muita coisa acontecendo na cidade e 2025 vai ser um ano de muita obra. Vão incomodar muita gente, fiquem sabendo. A gente sabe que obra incomoda, mas elas precisam ser feitas. O senhor fala muito de obras de logística, para beneficiar diretamente a população. Eu quero falar um pouco das obras afetivas, digamos assim. Eu não sou nascido em Brasília, mas vim criança para cá. E o Teatro Nacional, sem dúvida, era a maior dor no coração que a gente tinha de ver aquela estrutura de Niemeyer fechada
né, e largada durante tanto tempo, o senhor chegou e resolveu essa questão, já vai anunciar a segunda parte, assim também como a Feira da Torre, que ficou muito tempo abandonada e com a parceria do BRB conseguiu Semana revitalizar. passada, só lhe interrompendo, nós assinamos, o BRB assinou o contrato também para revitalização do autódromo. Então já está o contrato assinado, as máquinas já estão chegando. Tivemos um problema no Tribunal de Contas, graças a Deus foi superado. Nós vamos também entregar para a população novamente o autódromo do Distrito Federal. E são obras afetivas que a gente tem que cuidar. Sim, mas eu queria, nessa pergunta, eu queria que o senhor falasse, o senhor já foi lá na Sala Martins Pena, o senhor já... Não, eu fiz um compromisso comigo que eu só ia pisar lá no dia que o edital e o dinheiro para a segunda parte tivesse feito. Todos me chamam, diz que está ficando muito bonito, diz que está... Eu digo, olha, eu fiz um compromisso pessoal, eu só vou fazer, só vou visitar depois que o edital da segunda parte estiver na rua. Governador, agora em relação a outras questões, vamos lá sobre... O senhor está bem avaliado, continua bem avaliado pela população, mais da metade da população aprova o seu mandato, e isso obviamente te dá uma força para esse processo eleitoral que vai chegar daqui a 2 anos, né? Continua o projeto do Senado de pé, o senhor ainda avalia ou, não, ou reavalia essa questão, o senhor vai ficar até o final do mandato, não vai? O que o senhor pensa? É o seguinte, eu tenho uma sensação comigo de missão cumprida. Aquilo que eu me propus lá em 2018, quando eu saí do anonimato público, assim, com a população. Eu era um advogado bem-sucedido, com carreira dentro da OAB, reconhecido em âmbito nacional, mas eu era desconhecido da população. Mas aquilo que eu me propus a fazer em 2018, eu consegui realizar ao longo desses 2 mandatos que eu estou cumprindo. Não dá conta de fazer tudo, até porque os problemas vão surgindo Sim. todos os dias e nas mais diversas áreas. Então, do ponto de vista político e do ponto de vista pessoal, eu estou realizado. Agora, o que eu vejo? Eu tenho uma experiência na área jurídica de 30 anos de advocacia, eu tenho 30 anos de vivência jurídica. E agora, esses anos aí, 7, 8 anos de vivência na política. E eu sou uma pessoa do diálogo. Eu acho que eu tenho muito para contribuir, não só com o Distrito Federal, mas com o Brasil, com a experiência que eu adquiri ao longo desses anos. Então, eu tenho uma disposição muito grande de ser candidato ao Senado em 2026, desde também que o nosso grupo político esteja totalmente alinhado. Nós precisamos manter os partidos de centro-direita unidos para que a gente possa fazer uma eleição que seja uma eleição que atenda aquilo que a população do Distrito Federal tem colocado nessas pesquisas que você faz referência. Que a cidade está satisfeita com o que está acontecendo, que quer uma continuidade desse projeto para os próximos anos, para que a cidade continue nos trilhos certos. Então, esse projeto está sendo tratado com todos os presidentes de partido, com os líderes partidários aqui do Distrito Federal e também em âmbito nacional, para que a gente consiga fazer uma coisa que atenda aquilo que é mais importante para a cidade. A Celina, como sua candidata natural, como vice-governadora, né? Ela vai ter a capacidade de abrigar todos esses aliados nesse guarda-chuva? Ou o senhor percebe que pode existir um movimento que vai desagregar? Eu não vejo problema. Nós estamos hoje, fizemos digamos assim, uma colaboração com os partidos dentro, onde nós temos a representação de todos eles. Republicanos, PL, O próprio PP, né? PP, todos os partidos que estão na base estão acomodados dentro do governo e todos muito satisfeitos, não houve reclamação de ninguém. Sempre que o político, toda vez que senta aqui, está pedindo alguma coisa. Né? Mas assim, no geral, a gente tem conseguido atender. E eu vejo até uma determinada facilidade maior da Celina de tratar isso do que comigo. Porque primeiro eu fui eleito sem apoio dos partidos, quando foi em 2018. Eu lembro. Nessa eleição passada, nós tivemos algumas dissidências que não importaram tanto, né, do ponto de vista dos votos, mas eu vejo uma condição dela, pessoal, por estar mais tempo na política, maior do que a minha, inclusive, de agregar com todos esses partidos que a gente chama hoje partidos da base. Então eu estou tranquilo em relação a isso. E do outro lado, a Celina, por nos acompanhar aqui desde a época que era deputada federal, por conhecer o Distrito Federal com os 2 mandatos que teve como distrital, e por estar agora junto com a gente aqui no governo, ela conhece a casa, ela sabe quem são os bons servidores, quem são os bons secretários, ela tem essa visão geral do Distrito Federal.
e conhece os projetos que nós estamos tocando aqui dentro. Então, tenho para mim que tem tudo, caso a população do Distrito Federal entenda a proposta que ela vai colocar, tem tudo para ser uma boa governadora. O senhor falar de bons secretários, eu até queria, de um tempo para cá, não vou falar de dias, né, porque essa entrevista ela é atemporal, mas de poucas horas para cá houve rumores sobre a extinção de secretarias, algumas pastas que o senhor não estava muito satisfeito, não estaria muito satisfeito. Isso realmente confirma? Eu cheguei a comentar esses dias atrás de extinguir a Secretaria de Projetos Especiais e levar as pessoas que estavam lá para dentro da Secretaria de Obras por conta da afinidade dos setores. Praça, exatamente. Uhum. Agora, eu estou repensando essa situação. Surgiu para mim, nesses últimos 2 dias, alguns bons currículos nessa área. E eu, até segunda-feira, eu tomo uma decisão. Se eu vou extinguir ou se eu dou uma mudança dentro da secretaria para agilizar. Não tenho nada contra o secretário que está lá hoje, é uma pessoa que tem um grande respeito por mim e tem atendido as minhas determinações. Mas eu acho que nós temos que agilizar esses projetos que estão lá dentro da secretaria e que precisam, a população muitas vezes precisa, e que são obras feitas em parceria com a iniciativa privada e que trazem um retorno muito bom para a população do Distrito Federal. E fora essa pasta, o senhor pensa em fazer uma mini reforma administrativa para essa reta final que é tão importante para a sua avaliação? Eu não tenho intenção nenhuma, eu gosto muito dos meus secretários. Hoje, inclusive, eu vou ter um jantar com todos eles de confraternização. Todos me atendem muito bem, dão respostas muito rápidas para as demandas que eu tenho. Eu estou achando que as secretarias estão organizadas com um grupo muito engajado. Então, mexer nisso aí agora pode surgir alguma coisa pontual, né? Esses dias eu recebi um pedido de um presidente de que está precisando se afastar para fazer um tratamento. Aí você vai lá, escolhe outro nome, coloca no lugar. Mas, no geral, eu estou muito satisfeito com o meu secretariado e com os meus presidentes de empresa. E as administrações regionais da mesma forma? A administração regional, ela é um local onde a gente faz um pouco mais de política, né? Então eu tenho ali uma participação mais efetiva dos nossos deputados distritais. Tem algumas que são diretamente ligadas a mim, como é o caso de Taguatinga, Ceilândia e Sol Nascente. Os administradores têm o apoio dos políticos, mas a indicação foi feita por mim. Então, eu não tenho problema com os administradores, todos eles também sempre estão muito presentes, se dirigem quase que constantemente ao nosso secretário de governo, o Zé Humberto, que tem ali dentro de cada cidade todos os pedidos, todas as obras que precisam ser realizadas, e não tenho problema também com administradores. Só se chegar algum pedido de algum parlamentar, alguma coisa nesse sentido, a gente pode pensar em fazer alguma alteração. A gente está chegando na reta final da entrevista já, governador. Aliás, muito obrigado por ter recebido a gente aqui no Palácio do Buriti. Eu quero falar um pouquinho sobre a relação entre os poderes. Com relação à Câmara Legislativa, a situação está resolvida, né? Eu sempre tratei muito bem todos os parlamentares do Distrito Federal, desde o primeiro mandato, agora no segundo também, da mesma maneira. No primeiro mandato tivemos a oportunidade de fazer o Rafael, nosso presidente da Câmara Legislativa. Aprovamos a emenda que permitiu a reeleição, ele foi reeleito, ficou os 4 anos dele. Agora com o Wellington também da mesma maneira, já está reeleito para o segundo mandato. E o nosso relacionamento, tanto com a nossa base, quanto com alguns deputados da esquerda, tem sido muito positivos. A gente aqui não faz discriminação, por exemplo, no que diz respeito à liberação de emendas parlamentares. A gente libera de todos eles, sem fazer nenhum tipo de negociação em torno de emendas. Então, o respeito com a Câmara Legislativa é muito grande e o retorno tem sido muito positivo, eu não digo nem para o Poder Executivo, mas para a cidade. Veja só que você aprovar um projeto tão polêmico quanto era o do PPCub, com uma maioria expressiva dentro da Câmara, como foi aprovado, não é uma coisa simples. A gente tem que ter realmente um bom relacionamento, um bom diálogo, colocar os nossos secretários para dialogar com os deputados, explicando a matéria. Isso tudo a gente faz. E você vê numa reta final dessa que nós estamos aqui, como você coloca, nós tivemos essa semana uma atuação muito forte de todos os deputados da base dentro da Câmara Legislativa e alguns, inclusive, da oposição, votando os projetos que foram encaminhados. Então, isso mostra também uma coisa que eu acho muito importante ressaltar.
a qualidade dos nossos deputados distritais. Brasília, e eu falo isso desses 2 mandatos que eu estou aqui à frente do governo, elegeu bons deputados distritais que não cuidam só do seu território, né? Porque muitos são ligados a algumas cidades, ou alguns sindicatos, ou alguma coisa nesse sentido, mas eles estão cuidando da cidade como um todo. Então eu tenho muito orgulho da Câmara Legislativa que nós temos. O senhor mencionou o deputado federal Rafael Prudente e nos bastidores, nos corredores, há uma conversa de que o PT gosta muito da relação com o Rafael sendo do MDB e que isso possibilitaria, talvez, no futuro, uma chapa MDB e PT para agradar o presidente Lula. O senhor é o grande líder do MDB aqui, embora o presidente Wellington seja o presidente, né, do partido também, mas o senhor é o grande maestro do MDB aqui no Distrito Federal. O senhor vê essa possibilidade? O MDB, partido que eu faço parte, ele integra a base de sustentação do presidente Lula. Então é natural que no âmbito federal, e o Rafael está lá como deputado federal, surja esse tipo de conversa. Essa aliança foi feita lá no passado na eleição do Agnello E do Filipelli. e do Filipelli, que eu respeito muito o Filipelli e tenho um carinho enorme por ele, mas ela eleitoralmente ela deu errado, porque ela queimou tanto o PT quanto o MDB. E não foi um governo bom. E foi um péssimo governo, talvez um dos piores governos, só não conseguiu ser melhor do que o do Hollenberg. O do Hollenberg foi o pior da história do Distrito Federal, né? De toda a história do Distrito Federal. Agora, essa aliança que foi feita lá atrás, a população não conseguiu entender ela bem. E eu acho que o Rafael, que tem um futuro, tem uma avenida na política para tocar, ele não colocaria o nome dele numa aliança como essa. Até porque vem de família de empresários, fez uma opção pela política, é hoje um deputado reconhecido em âmbito nacional, é tanto que está presidindo comissão já no seu primeiro mandato. Então eu tenho para mim que o Rafael não bancaria um movimento desse com a esquerda. Não é o momento. E tenho com ele um diálogo também muito franco. A gente conversa sempre, a gente trata dos assuntos de governo. Agora, nessa questão do Fundo Constitucional, está lá junto com a gente, junto com o Isnaldo também, para a gente poder vencer essa batalha. Eu acho que o Rafael vai chegar a hora dele assumir um cargo ainda mais importante do que ele já assumiu. Eu acho que o melhor que a gente faz é continuar na linha. E Brasília, se não entendeu lá atrás essa aliança com o PT, hoje talvez seja bem mais difícil, porque a cidade hoje ela tem um viés de centro-direita. Então essa aliança com o PT não traria nada para ninguém. Foi um pouco do trauma dos dois governos, né? Ficou muito ruim para eles. Então, assim, pela inteligência do Rafael, e que eu conheço, eu acho que ele não faria um movimento dessa natureza. E também pela fidelidade que nós temos um pelo outro. Agora, aproveitando a presença da Paula Santana aqui, eu quero finalizar essa entrevista falando sobre a GPS Foundation, esse evento social que anualmente a GPS, a fundação da GPS Foundation faz, com apoio inclusive do senhor, de vários empresários da cidade, para realmente reverter, né, essa ajuda para entidades sociais sérias. E, enfim, esse ano, se não me engano, né, Paula, a gente conseguiu bater o recorde no primeiro, né? Foi o leilão com o maior recurso arrecadado pela GPS Foundation. Eu queria que o senhor falasse, nessa época de Natal, que a gente fala de solidariedade, de esperança, que o senhor falasse sobre esse evento e também deixasse uma mensagem para os moradores do Distrito Federal. Eu tenho um viés muito social. Eu fui criado numa cidade do interior, onde eu vi muita gente passando dificuldade. Eu não tinha esse problema, pai e mãe eram servidores públicos, mesmo com salário pequeno, mas a gente tinha uma boa condição. Mas eu vi muita gente passando dificuldade. E ao chegar aqui em Brasília, quando eu voltei para estudar, eu comecei a trabalhar e já desde aquela época eu tentava ajudar todos que era possível. Tive a oportunidade agora como governador do Distrito Federal de estar sempre ao lado da Maiara em grandes projetos sociais que ela desenvolve aqui dentro da nossa capital. Esses projetos têm atingido pessoas muito carentes da capital da República e a gente que está ali fica olhando o sorriso dessas crianças, essas famílias quando recebem. E esse projeto da GPS Foundation é um projeto que ele traz boa parte dos empresários que não tem tempo ou não tem condições de estar presentes nessas comunidades, traz essa turma para dentro de um projeto que é muito bem organizado, porque ele chega lá na ponta.
Porque o mais importante hoje, é isso que eu digo para as pessoas, não adianta você dar o dinheiro na rua, você sair entregando a cesta básica na rua, porque isso termina não trazendo a dignidade. Então você tem que procurar os meios, os melhores meios, para você atingir os objetivos que é atender essa população. E aí está de parabéns a Paula, está de parabéns toda a turma do GPS por esse belo evento. Eu espero poder participar todos os anos e contribuir da forma que der para estar lá junto com vocês. Agora, que os brasileiros e os moradores do Distrito Federal podem esperar dos seus próximos 2 anos de governo, nesse finalzinho aquela mensagem de Natal também, governador? Bom, primeiro, dizer que a maior mercadoria de um político é a credibilidade, e essa nós temos aqui na capital da República. E acho que até um pouco em âmbito nacional, pelo contato que a gente tem com os colegas governadores, com outros parlamentares que vêm para Brasília. E isso tudo eu devo à população do Distrito Federal. Então eu tenho um sentimento de agradecimento a essa população que me elegeu já por 2 vezes. E eu quero desejar a toda a população do Distrito Federal, a todos mesmo, um Feliz Natal, um 2025 cada vez mais próspero para cada uma das famílias, e dizer que até o último dia do meu mandato, vocês podem contar comigo, eu acho que até o último dia da minha vida, mas pelo menos do mandato vocês podem contar comigo, que eu vou estar aqui cuidando do meu povo. O seu grupo político vencendo, o senhor retornaria ao governo? Não sei, mas aí é uma coisa que a gente tem que pensar lá para frente, porque isso aqui, Caio, cansa muito também, e desgasta muito, entendeu? Você termina tendo que limitar muito a sua vida particular. Isso atinge a família, porque você tem que estar o tempo todo recebendo pessoas, tratando com as coisas. E é o que eu digo, problemas aqui não faltam, eles surgem a cada minuto, seja aqui dentro do gabinete, seja pelo telefone, você tem que estar tomando decisões. E aí você tem o desgaste emocional, você tem o desgaste físico, você tem os problemas de saúde e você tem que cuidar da família também. Eu espero que, se eleito para o Senado, eu vou continuar trabalhando, mas eu quero ter um pouquinho mais de paz também para cuidar dos meus filhos. Tá bom, governador. Muito obrigado. Um Feliz Natal para o senhor, um Feliz Ano Novo para toda a família. Meu amigo. E você que acompanhou essa entrevista, muito obrigado. Valeu pela companhia. A gente se vê no ano que vem. Tchau.